Boa tarde, pessoal. Hoje é 29 de abril de 2021, pontualmente às 17h05. Sempre dou 5 minutinhos para a gente se situar, né? E hoje a gente vai ter um momento muito interessante, porque a gente vai, pela primeira vez, articular o livro com um artigo, né? E vai ser o facilitador o Guilherme, que tem sempre uma disposição generosa e um rigor, né, no desenvolvimento da apresentação, né? Sempre muito aberto à dialogia. E a gente vai estudar o artigo, para quem está offline, né? A gente vai estudar o artigo da revista Ideação, número 37, de janeiro-junho de 2018, denominado Descartes, Heidegger, a compreensão de homem e a questão do tempo e do futuro. Juntamente com o parágrafo 20 e... Deixa eu ver. 21, né? Parágrafo 21 do Ser e Tempo. Como nos próximos parágrafos a gente vai ter uma configuração muito grande sobre as ideias do Descartes em contraponto à ontologia do Heidegger, né? A questão do ser no mundo, né? Eu considerei, quando eu montei junto com a monitoria esse projeto, considerei importante a gente abrir um artigo para as pessoas que estão se aproximando da, da metafísica do Descartes, né? A metafísica moderna do Descartes. Sem mais delongas. Uma coisa, eu vou passar de novo, gente. Eu estava conversando com vocês. Vai ter um congresso internacional de fenomenologia. Passar de novo. Eu já mandei no WhatsApp para vocês, algumas pessoas até deram retorno. Eu já me inscrevi, tem até maio para fazer o resumo. E eu vou falar alguma coisa. Eu vou falar, com certeza, de um projeto de escuta humanizada, que eu sou responsável acadêmico, né, por uma equipe de 10 psicólogas, inclusive a Cris, a Lisa, fazem parte do grupo, são atuantes nesse projeto, né? E a gente acolhe o pessoal da linha de frente do Hospital São Paulo, abordagem centrada na pessoa. E quem quiser maiores detalhamentos, se alguém da psicologia tiver aí quiser conversar a respeito, manda um e-mail no humanismomonitoria@gmail.com, que aí a gente conversa por e-mail, tá? humanismomonitoria@gmail.com. Né? A gente está sempre montando turmas de psicologia. Se alguém da psicologia tiver interesse em compor um grupo de escuta humanizada da linha de frente, na abordagem fenomenológica existencial, mais centrada na pessoa, né? Entre em contato, humanismo monitor. Ai, falei bobagem. Humanismo monitoria é outra coisa. Nossa, a monitoria, são as monitorias não, perdão. Encontro, abraço. Vou deixar aqui. Encontro, abraço. @gmail.com. Perdão. Que contato lá, tá aqui no chat, encontroabraço@gmail.com, tá? E aí a gente conversa nessa composição da equipe que está acolhendo o pessoal de frente da pandemia no Hospital São Paulo, da Unifesp, que é a universidade que está produzindo e criando a vacina Oxford, né? É um trabalho de ponta. Ai, Lisa. Professor, Gente, eu posso estou te tão corrigir? emocionado. Escuta, Desculpa. abraço, eu estou juntando Eu acho. encontro com... Eu ia te falar isso, que eu Perdão, acho que é gente. escutar Ai, abraço. ai, ai. É porque eu entrei hoje no coisa, eu Gente, falei, eu acho que não é encontro. olha como é que está a minha cabeça, gente. Muitas emoções, É bicho. A muita semana, coisa, né, semana do Fernanda? É aniversário do difícil dar Roberto conta. Carlos. É a semana do aniversário do Roberto Carlos. Muitas emoções. Escuta, abraço. Então, nós temos o Márcio como monitor também desse processo, né? Temos a Lisa e a Cris, se não me falha a memória. Até um tempo a gente estava com a Luana também participando, inclusive do encontro. Sem mais delongas, pessoal, com vocês a facilitação generosa, participativa, estimulante do Guilherme sobre o parágrafo 21 e o artigo articulando Descartes e Heidegger. Boa tarde, gente.
Então, eu sou o Guilherme, vocês me conhecem, eu estou aqui toda semana, vocês estão cansados de ouvir a minha voz. Hoje eu vou facilitar o parágrafo 21, que se chama A Discussão Hermenêutica da Ontologia Cartesiana de Mundo, e o artigo que o professor já mencionou, que se chama Descartes, Heidegger, a Compreensão de Homem e a Questão do Tempo Futuro, de Dante Carvalho Targa e Fabrício Fonseca Machado. Eu vou começar pelo parágrafo, apesar de eu achar ele menos interessante do que o artigo. E para resumir, o parágrafo ele é essencialmente Heidegger dizendo que ele está certo e Descartes estava errado. Né? Essencialmente o parágrafo é isso. Ele diz isso na cara lavada. Heidegger começa então o parágrafo falando sobre a extensão e como que ela se refere ao mundo externo da pessoa. Isso, dentro da ontologia do Descartes, quer dizer que há uma divisão essencial entre eu, as coisas e Deus. Isso quer dizer, como já foi explicado nos outros encontros, Deus é a substância una e indivisível e é a única coisa que não precisa de nada para ser criada. As coisas do mundo, que são os entes, como Heidegger disse, são os entes meramente dados, e eu, como pessoa, mas que eu não sou uma pessoa. Eu sou a res cogitans, a coisa que pensa, que possui um corpo que é a res corpórea, que também é uma coisa extensa. O que Descartes queria fazer era criar um método que fosse capaz de acessar o mundo de uma maneira rigorosa. Por isso, ele foi então descartando todas as qualquer coisas que ele não poderia ter certeza que existiam. Ou seja, o que o Descartes faz é jogar uma dúvida inescrupulosa sobre o mundo. E isso ele reduz, dentro dessa metodologia, ao intelecto, a res cogitans. Por quê? Porque o intelecto é uma das propriedades da razão. E isso leva sobre a ciência primal da filosofia, que é a matemática. Porque ela visa, então, mensurar todas e qualquer coisa. Isso então nos leva a um primado do racional, do racionalismo, no que do racionalismo, no que nos remete à capacidade então das coisas a permanecerem constantes. Ou seja, o que Descartes faz ao jogar uma dúvida inescrupulosa sobre o mundo é perceber que todas as coisas mudam. Então, essas coisas não são em si substâncias, elas são aparências. Então, através dessa redução, ele chega na questão de que a única coisa que existe são as coisas que são permanentes. Nisso, ele vai então a questão da resistência, ou seja, aquilo que resiste à passagem do tempo. Né? Assim, o que se é levado em consideração é o fato de que certas coisas permanecem as mesmas no decorrer do tempo. E essas coisas que permanecem as mesmas no decorrer do tempo são, em si, as coisas. As coisas em si. Então, procurando uma estabilidade no mundo instável é o que se considera ciência. Fazendo um contraponto com a fenomenologia, Heidegger já coloca que Descartes não procura nas coisas o método de acesso delas, mas sim joga o método de acesso que ele escolheu para as coisas. Isso é uma questão metodológica muito complicada de se falar, porque hoje em dia, qualquer um de nós que se formou numa faculdade sabe que nós temos que adequar o nosso método ao nosso objeto de pesquisa. Ou seja, há meios melhores de acesso a certos fenômenos do que outros, ignorando então a propriedade do fenômeno.
O que Heidegger, então, passa a falar de Descartes é o que ele falou logo no prefácio do livro. Que Descartes confunde o ser como o ente. Ele procura, então, no ser, que são as pessoas que nós somos, o Dasein, a presença, como algo estável que não muda. E isso, então, confunde todo o método dele. Assim, o que acontece é que se torna, então, para a ciência um paradigma da natureza material. Apenas as coisas que são concretas têm valores. Por fim, o Heidegger tenta, de certa maneira, consertar o método de Descartes. Aqui eu vou fazer uma citação direta do parágrafo. O acréscimo de predicados de valor não é capaz de propiciar em nada uma nova perspectiva sobre o ser dos bens, mas apenas pressuposições para estes, o modo de ser de puras coisas simplesmente dadas. O que Heidegger quer dizer com isso? Que a partir da metodologia cartesiana, nós dissecamos as coisas, então atribuímos valores para elas. Por exemplo, existe tal coisa como o belo. Uma planta pode ser bela. Isso não é característica dela. Isso é algo que eu estou falando dela e, portanto, é uma propriedade, não uma fenomenalização. É apenas uma parte do fenômeno que não o mostra por completo. Agora eu vou começar a falar do artigo. O artigo, ele busca, então, comparar as visões de Heidegger e Descartes a partir das suas posições no tempo. Os autores, então, discutem que, na visão cartesiana, o tempo é uma questão distante, momentos que se alastram no tempo e que há uma fixação no presente, na atualidade das coisas. Heidegger, então, ele abre a possibilidade do tempo como estrutura de possibilidade, o porvir humano, porque nós nos movimentamos para o futuro, baseados no passado e agimos no presente. Novamente, então, é retomado a questão da radical forma de falta de certeza do Descartes. Porque isso é algo importante para nós pensarmos. Se jogar uma dúvida radical no mundo, nós não podemos ter certeza de nada. Nós temos que duvidar de tudo. Nada tem sentido em si, nada diz relação em si. Assim, o que Descartes propõe é nós retirarmos da nossa experiência, que poderia ser dita científica, toda e qualquer coisa que não seja a substância, a mais concreta daquilo que está acontecendo. E isso isso gera, então, o que o autor chamou de uma concepção mecânica do tempo, o que contribuiu para a trivialização do ser. Assim, eu acho muito mais interessante, apesar de que o método cartesiano ele tem várias implicações científicas, filosóficas, ele tem muito mais implicações na nossa vida, no cotidiano. Pensando, de certa forma, na questão da palavra, por exemplo. Nós costumamos a falar que nós temos um corpo, mas nós somos um corpo. Não há essa divisão fática entre essa matéria e a coisa que anima ela. E isso, por exemplo, leva a descuidados, né? A gente não tem uma importância com a nossa alimentação, porque o que nós comemos está distante da gente. Nós não temos tanta importância com o sofrimento alheio, porque eles estão distantes da gente, porque uma vez que eu sou uma coisa que pensa e o mundo é a coisa extensa, o que
que acontece com os outros não nos diz respeito numa questão pessoal. Uma experiência que eu tive recentemente, que eu posso falar, que vai simbolizar isso de uma maneira mais própria, e trazendo para a questão psicológica, é que eu passei numa psicóloga recentemente. E porque tô em meio de trocar de psicólogo. E tudo bem, eu passei a sessão inicial, contei para ela os meus sofrimentos, e no final ela me disse que, Guilherme, você não está tendo uma visão distorcida da realidade? Isso é algo muito interessante. Primeiramente, eu fiquei um pouco intrigado, né? A primeira coisa que me veio à cabeça é, Guilherme, você está aqui para procurar treinamento, não foi discutir epistemologia. Segundo, de fato, dá a base teórica para ela dizer que a minha realidade, eu percebo a minha realidade de maneira distorcida. É exatamente a divisão cartesiana entre res cogitans e res extensa. Isso quer dizer que nós podemos aprender a realidade nada. Mas o mais importante que isso é o fato de que demonstra que há uma certa proporção de sofrimento que eu deveria ter na minha realidade. E para ela, na medida dela, o que acontece na minha vida não é suficiente para sofrer do jeito que eu sofro. Ou seja, ela está completamente negando a minha experiência. Porque a minha realidade, eu estou tendo uma percepção distorcida da realidade. Não é isso que de fato está acontecendo. E ela tem o arcabouço teórico para falar isso. Porque afinal, uma vez que há uma dúvida suprema na realidade, é possível perceber ela errônea. E não me interessa os meus sentimentos, as minhas emoções, e o que eu acho, a minha relação com esse mundo. O que interessa, de fato, são fatos substanciais disso. O que me leva a pensar novamente o que a Alice Rose Kuntz disse no livro dela, das 10 análises, um olhar fenomenológico existencial sobre o ser fenômeno filosófico existencial sobre o ser humano e a sua terapia. Ela diz que uma vez que o ser humano é construído na incerteza, toda e qualquer coisa e nada pode me causar sofrimento. Porque, afinal, não há certeza de nada na vida. Então, tudo pode trazer sofrimento. E não é no nosso papel. Então, dizemos que é a maneira ou a proporção que uma pessoa pode sofrer ou não. Voltando ao artigo, os autores explicam que Descartes divide o seu método em 4 regras básicas. A regra da evidência, do que o que se é observado tem que ser diretamente evidente, mas claramente nem tudo é evidente na maneira que ele se mostra. Aí nós passamos para a análise, que dividir problemas complexos em partes menores, ou seja, um verdadeiro esquartejamento da experiência de mundo, para então podermos atingir um método científico. E aí quebra-cabeça impossível de ser completo. E assim nós passamos para a síntese, e a recomposição hierárquica dos elementos diversos de ordem que faça sentido. E assim chegamos à enumeração, que é organizar esses conhecimentos em ordem de importância ou de complexidade. Algo que me pareceu importante, né, nessa parte foi procurar o que significa cartesiano. Guilherme, Oi. você está conseguindo me ouvir, certo? Agora? Tô.
O pessoal tá falando no chat que tá tendo uma interferência e tá atrapalhando um pouco. Seria que teria como tirar o fone e colocar de novo pra ver se melhora? Melhorou agora? Eu acho que deu uma melhorada. O que vocês acham, gente? Não. Ainda não? Tem um ruídozinho de fundo, tá dando para entender o que você fala, mas tem um ruído, entendeu? Não tem outro Um fone. chiadinho de fundo, Eu entendeu? também consigo entender o que ele tá falando. Só Eu tô tem um conseguindo pequeno entender, chiado. tem um chiado, né? Assim, eu tô conseguindo entender, mas parece que tem pessoas que estão. O pessoal tá sugerindo você tirar o fone. Fala sem o fone para ver se a gente consegue te ouvir melhor. Sem fone tá melhor? Melhorou! Nossa, o áudio é muito melhor. Nossa, o áudio é incrível! Então tá. Eu fui procurar então o que significa cartesiano. Cartesiano veio do sobrenome de Descartes, né? Que significa das cartes, ou seja, dos quadrantes. O que é muito interessante que isso foi realmente o que Descartes fez com a experiência, né? Dividiu em quadrantes hierárquicos o que pode e o que não pode ser considerado uma experiência verdadeira ou científica. Assim surge o cogito, que é a distinção entre corpo e alma, em que a alma se trata de uma substância pensante, diferente do corpo. Ou seja, ela existe sem precisar de qualquer outra coisa. Nós somos uma alma que, por incidência, isso é muito importante, incidência, possui um corpo. Não há uma necessidade explícita de nós precisarmos, então, ter um corpo. Eu poderia ter uma consciência pensante dentro de um rótulo. E isso seria uma substância. Não há uma ligação explícita com o mundo. Por isso que o mundo pode ser uma fraude ou uma ilusão. Porque nós podemos perceber as coisas de maneira erradas. Agora, então, eu vou passar para considerações do Heidegger desse artigo. O Heidegger, o sentido do ser, ou o sentido das coisas, é algo determinante da nossa compreensão. Para Heidegger, nós somos seres voltados para o futuro. Ou seja, a partir do passado, nós nos constituímos no presente, e no presente, juntando essa constituição o que nós queremos do futuro, nós orquestramos as nossas ações. Assim, para o Heidegger, não existe algo como uma substância. Porque, afinal, se as coisas estão se movimentando no tempo, o sentido dessas coisas pode se mudar. É isso que ele vai levar em conta mais no final desse tempo, que é a questão da historicidade. As coisas possuem sentidos, posições no mundo, ou qual for o atributo necessário que nós queremos estudar, que vai mudando e se alterando no decorrer do tempo. Assim, todos os fenômenos possuem uma diversidade de manifestação ontológica primordial. Ou seja, isso quer dizer que as coisas podem ser interpretadas de várias maneiras a partir do viés de acesso que for escolhido. Isso me lembra aquela parte no prefácio da Fenomenologia da Percepção, em que o Merleau-Ponty fala que para se compreender algo é necessário captar todas as interpretações daquilo, porque, de certa forma, todas as interpretações daquilo são verdadeiras, porque passam, então, de um acesso único ao fenômeno. Assim,
A partir dessa concepção mecanicista do Descartes, a pessoa ficou fragmentada, desnaturalizada e diluída na racionalização da existência, havendo então uma preponderância do saber para fazer da ciência acima do saber prático. E isso é que nós podemos ver muito no momento atual, nessa pandemia. Ninguém se importa com a ciência nesse momento. Se importa de que nós podemos nós podemos fazer a vacina. Isso é o saber para fazer. Mas é importante pensar, então, que de certa maneira, o negacionismo que nós temos hoje nasce porque nós damos muito mais importância aos produtos da ciência do que à própria ciência. Eu não sei como foi feito esse notebook que está na minha frente, mas o importante é que eu tenho esse notebook. E isso me leva a poder questionar a maneira conforme esse notebook foi feito. Isso é o negacionismo. É a preponderância do produto ao invés do processo. Esse distanciamento factual que existe entre a vida fática e a ciência. O que é muito parecido, então, com o que o Marx vai chamar de alienação do trabalho. Nós estamos apenas no recebimento dos produtos científicos, mas não do processo no qual ele é feito. Aqui, agora eu vou citar diretamente uma frase do artigo. A filosofia de Descartes exerce até hoje uma tremenda influência sobre o modo de pensar ocidental. A famosa frase cartesiana cogito ergo sum, penso logo existo, tem levado o homem ocidental a igualar a sua identidade apenas à sua mente, em vez de igualá-la a todo o seu organismo. A mente foi separada do corpo, recebendo a inútil tarefa de controlá-lo, causando assim um conflito aparente entre a vontade consciente e os instintos involuntários. Posteriormente, cada indivíduo foi dividido num grande número de comportamentos isolados de acordo com as atividades que exerce, seu talento, seus sentimentos, suas crenças, etc. Isso está na página 288. Vocês conseguem entender o que de fato ele quer dizer com isso? Ele está apontando para o modo de ser de qual nós somos afastados de nós mesmos. O meu sofrimento, ele é algo a ser corrigido, porque ele não cabe nesse mundo. O meu corpo, ele não me pertence, ele é apenas uma máquina que eu controlo. As minhas relações, elas são utilitárias, porque elas podem ser utilitárias, uma vez que elas se baseiam em algo que está distante de mim. Meu trabalho não pode dizer nada sobre mim, porque uma vez era apenas uma atividade que eu exerço. De certa forma, o que isso aponta é que nós não estamos relacionados com o mundo. O mundo está aí acidentalmente. E nós estamos meramente fadados a sermos contaminados com isso, né? Levando em consideração que nós temos uma alma e essa alma pertence a Deus. Se essa alma está no mundo, ela está apenas aqui para se sujar. Eu gostaria, então, de acabar com a minha facilitação recuperando uma citação da Hannah Arendt, que eu acho que é um pouco clichê nessa altura, mas para mim é muito importante para nós pensarmos toda e qualquer atuação que nós podemos ter em relação com o outro, especialmente como profissionais da psicologia. Essa é uma frase do livro dela chamado A Promessa Política. A moderna psicologia é a psicologia do deserto. Quando perdemos a faculdade de julgar, sofrer e condenar,
começamos a achar que há algo errado conosco, pois não conseguimos viver sob as condições de vida no deserto. Na pretensão de nos ajudar, a psicologia nos ajuda a nos adaptarmos a essas condições, tirando a nossa única esperança a saber que nós, que não somos do deserto, embora vivemos nele, podemos transformá-los no mundo humano. Precisamente porque sofremos nas condições do deserto é que ainda somos humanos e ainda estamos intactos. O perigo está em nos tornarmos verdadeiros habitantes do deserto e neles passarmos a nos sentir em casa. O mundo faz a gente sofrer. Isso é algo que, com 400 mil mortes por Covid, com Maceió sendo soterrada, com a privatização dos Correios, que nós precisamos entender que não é nossa responsabilidade nos adaptarmos e perdermos o nosso sofrimento, porque ele não cabe nessa vida, mas sim mudarmos o mundo que é deserto, de que ele acabe com a gente. É só isso. Obrigado. Muito bom, Guilherme. Parabéns, Guilherme, pela facilitação afetuosa, cheia de sentimento. Agora é a hora da gente compor com o Guilherme, eu tenho gratidão à dedicação dele, certo? Estamos abertos para falas pelo microfone ou lista chat, certo? Quem tiver a fim de compartilhar uma percepção, levanta a mãozinha. Enzo, com você. Só fazer um comentário mesmo, compondo com o final da fala do Guilherme, como a gente é fadado a sofrer, né? Sempre que me é colocado essa questão assim, eu tive uma criação católica, né? Mas por conta própria, nunca foi me empurrado nada, mas eu sempre quis participar da catequese, participar do crisma, e aí depois que eu fiz 18 anos que eu rezava, para mim rezar já não fazia sentido ficar repetindo a mesma coisa, já não tinha mais a questão emocional ali. Mas aí eu sempre pensei também na questão do paraíso, né? O que seria o paraíso? Seria uma questão assim de não sofrer na questão cristã mesmo, né? A gente vai partir para um lugar que a gente não sofre. E aí eu penso quão entediante seria o paraíso, né? Tem uma música do Super Combo, não sei quem conhece, que fala: quando ela chegou no paraíso, sentiu falta do sofrer. Porque seria um tédio estonteante, né? Fico pensando o que seria da gente sem sofrimento, né? Lá na minha faculdade, no primeiro ano, a gente tinha aula com o padre, né? E aí eu coloquei... ele estava colocando essa questão, né? De que a gente tinha que imaginar, assim, um lugar sem sofrimento e tudo mais, mas nem falando sobre paraíso ele estava falando. E aí eu não conseguia conceber aquilo como uma realidade, né? E é interessante isso, como a gente luta constantemente contra o sofrimento, contra o nosso sofrimento, contra o sofrimento dos outros, mas é algo assim que parece que nunca vai chegar ao encontro. É uma busca infinita, assim. E se um dia chegar ao encontro, parece assim que é algo que não vai se limitar ali, vai haver sofrimento de qualquer forma. Até porque eu acho muito interessante a questão das moléculas. Não sei se como é que fala, né? Os bichinhos que tem na gente, partícula, enfim. Como eles correm um atrás dos outros. E a gente vive. A gente, como humano, a gente tem um modo de ser, não sei se é modo de ser que eu posso falar, né? Mas de querer preservar a vida, né? E enquanto isso, esses bichinhos que tem no nosso corpo, eles são lá que nem um louco lutando para viver, né? E como o ser humano ele entra assim num inutilismo, né? De como a sobrevivência já não é assim
aqueles que não precisam tanto sobreviver, né, que já têm um conforto, acaba entrando num mar de inutilidade, que pode até ser produtivo, mas como pode não ser. Então, também agradecendo aí a fala do Guilherme, achei que foi muito boa a facilitação dele. Só deixando esse comentário aqui. Obrigado em nome do grupo, Enzo. Um pouco. Sim. Eu queria dizer, Enzo, que nós somos todos cristãos, independente se nós acreditarmos em Deus ou não. A culpa cristã ela é o modo de ser do capitalismo. Nós não há alguém que viva sobre o capitalismo que não seja cristão, que não, porque o cristianismo, quando ele nos coloca a questão do paraíso, que nós devemos então fazer o nosso melhor para sermos recompensados, essa lógica nos coloca a desvalorizar o mundo que nós vivemos, porque a recompensa ela estava na frente, não aqui. Isso é algo que foi explícito por Pascal lá em 1700, no que ele chamava na aposta dele. Que o importante não é se Deus existe ou não. O importante é viver conforme Deus existe ou viver conforme Deus não existe. Porque se Deus existir e nós vivemos conforme a Bíblia, nós vamos para o céu. Se ele não existir e nós vivermos conforme a Bíblia, tudo bem. A questão é, se Deus não existir e nós não vivemos conforme a Bíblia, também tudo bem. Mas se Deus existir e nós não vivemos conforme a Bíblia, nós vamos para o inferno. Nós vamos ter um sofrimento pro resto da eternidade, enquanto a nossa outra opção era ir para o céu. Né? De certa maneira, então, não interessam os assuntos da Terra. Os assuntos da Terra são mundanos, no sentido bem pejorativo cristão. São mundanos, são, como é aquela frase, né, da mulher do mundo, são do mundo. Seja do mundo, não diz questão a minha alma ou o que eu sou. E aqui eu quero citar uma letra de uma música, aproveitando que eu conheço também essa letra de uma música, do Red Wimps, que é uma banda japonesa. A última estrofe de uma música deles, que se chama Deus de Cabeça para Baixo, diz: não interessa se o caminho está acima ou abaixo, o que interessa é o caminho que está ao nosso lado. Acho que a gente não tem que olhar para o céu nem para o inferno, a gente tem que olhar para os nossos contemporâneos. Muito boa a partida. Camila levantou a mão. Não, primeiro eu queria agradecer a facilitação do Guilherme. Acho que é sempre uma facilitação que traz, né, à superfície muitas questões, assim. Também comentar que eu achei muito interessante essa última fala, né, em relação a todos nós sermos cristãos. É uma coisa que eu penso muito, que me interessa, inclusive, uma das temáticas do meu TCC, né, mais relacionado à sexualidade, as questões, né, que isso incita na iniciação sexual da mulher. Mas o que eu ia comentar, na verdade, que eu levantei a mão, era que quando a gente fala de sofrimento, eu sempre lembro de uma frase do professor Fernando, que eu ouvi muitas vezes, que é angústia criativa, né? E eu lembro que lá atrás, quando eu vi pela primeira vez, quando eu fiz aula com ele, era uma frase que me incomodava muito, assim, me colocava muito nesse processo de reflexão mesmo. E aí, eu percebo esse movimento, né? Hoje eu faço bastante coisas com o Fernando e continuei ouvindo essa frase, e aí ouvindo em outras situações, em outros contextos.
E aí eu acho que isso foi. A gente realmente ouve essa frase. E eu acho que isso me tocou muito agora nesse momento. E eu até escrevi em um trabalho isso. Que eu acho que nesse momento, principalmente nesse momento pandêmico, eu entendo, eu me percebo entendendo totalmente. Totalmente não, a gente nunca entende totalmente. Mas eu me percebo imersa, assim, nessa frase, assim, né, no significado dessa frase, assim. Não é só essa, viu, gente? O Fernando fala muitas coisas que deixa a gente aqui pensando. Mas essa é uma que tá lá comigo desde que eu fiz o módulo de humanismo. Ah, como é bom sorrir diante das angústias, né? No meio do mundo tão angustiante, e a gente consegue sorrir quando a gente compartilha angústia, né, cara? Mais alguém, pessoal? Levantei a mãozinha. Se quiser falar antes, sou meio ansioso, levanta a mão rápido. Então, queria agradecer a partilha da Camila, a Karen também tem participado de várias coisas, está também dizendo que está escrevendo sobre isso. Eu não posso deixar, vou colocar publicamente. Essa monitoria é maravilhosa, Márcio, Henrique, Camila e a Karen. Até eu quero declarar publicamente, a Karen, ela fez um relato. Posso falar, Karen, se me autoriza? Só, não vou entrar em detalhes. Pode, tudo bem. Ela fez um relato das aulas do semestre inteiro de humanismo que ela monitora. Gente, mas foi assim. Eu sei que isso certamente ela deve ter comentado com os colegas de monitoria. E um presente, assim, né? Como assim? Ela descreveu a aula, assim, de uma maneira tão empática, né? Faz 13 anos que eu estou no Unifesp, de vez em quando os alunos dão esses presentes extraordinários, né? Às vezes uma turma, mas eu quero agradecer fiquei muito comovido, sabe? Todas as aulas de escrita, os conteúdos todos relevados, né? Ela conseguiu ter empatia comigo, né? E sentir o que eu queria colocar, né, na aula, né? Só quero agradecer em público, e gravado. Eu sei que isso faz parte de uma atmosfera dessa monitoria, tá? Sei que ela foi porta-voz do encontro coletivo. Sei que a escrita, embora ela tenha sido a porta-voz, a expressividade dessa, isso é um encontro em conjunto, tá? Um encontro em conjunto. Obrigado pelas partilhas. Mas eu quero compartilhar com vocês o que eu senti desse tema. E eu estou começando a sentir o que é uma palavra que chama substância, né? Desde sempre eu escuto essa palavra substância, né? O Foucault, quando ele diz que o corpo não é uma substância, que ele é produzido numa relação de forças, de saber e de poder. E está claro, está ficando claro para mim, graças aos nossos encontros, que a substância é justamente algo aquilo que a gente pode identificar, uma essência, uma determinada forma, um determinado ser, né? E que essa crítica que ele faz, que o Heidegger faz, ao caráter da substância enquanto res extensa, e na interarticulação entre corpo e alma, a res cogitans e a res extensa, né? Res em tradução do latim é coisa, né? Isso tem feito em mim eu me perceber de uma maneira diferente. Porque, embora, é que eu acho que é uma coisa assim, bem, bem compartilhável, né? Na medida que a gente vai trabalhando a fenomenologia, a gente vai ter um modo de vida, uma percepção de si diferente, né? Eu consigo, assim, como eu fui educado, todo mundo aqui é educado para ver que os 5 sentidos são isolados, né? Que eu cheiro pelo nariz, que eu sinto paladar pela boca, que eu escuto pelo ouvido, que eu vejo pelos olhos, né? E isso, como isso é uma lavagem cerebral que foi feita cartesianamente desde a nossa infância, né? Isso, eu ainda preciso de um movimento de, quando eu estou diante de um afeto, de uma angústia criativa muito forte, né? Eu saí dessa visão unitária, isolada, e ter uma percepção global dos meus afetos, dos meus contatos, para aí conseguir criar a minha angústia. Só que quando
o Heidegger desconstrói a noção de substância, isso exige de mim eu me perceber sob outra forma, que não seja essa substância concretizada, objetivada, né? Esse objeto que é o meu próprio corpo, enquanto uma extensão, uma matéria inerte, né? Rígida, né? Isso acho que exige de todos nós uma reeducação, né? Como é que a gente se pensa como não sendo uma substância, uma forma, né? Uma forma, uma matéria no mundo, né? Como disse Guilherme, que a alma não precisaria ter corpo, né? Mas enquanto aí a substância tem uma coisa de identificação. Eu me identifico Fernando, pois existe uma estabilidade na minha matéria, que eu não sou, que eu poderia ser uma forma fluídica, poderia ser o Fernando, o notebook, poderia ser vocês, poderia ser esse pano aqui, mas não ser que é fluídico. Tem um filme dos anos 80, do Woody Allen, que é Zelig, que chama, gente. Ele era um cara que ele tinha problema, que ele se transformava, ele era um camaleão, ele se transformava na pessoa que estava na frente dele. Né? Naquele estilo bem Woody Allen, né? Bem psicológico. Né? Então, o drama do cara, que ele ficava de um lado, acho que é Zelig que chama. A gente não é assim. Né? Assim, a ilusão cartesiana é achar que existe, como o Guilherme colocou, uma manutenção, de uma forma estática. Né? E aí vem o Heidegger e diz que a gente é lançamento. Né? Que a transcendência não é essa metafísica cartesiana, porque ele coloca uma metafísica. Ele diz que existe um corpo enquanto matéria, existe essa dimensão do pensamento, que é uma centelha de Deus. Se você consegue conceber Deus, é porque Deus está presente na gente, né? A partir dessa centelha do pensamento. Né? É um tema complexo, porque a gente está vivendo um período de transição do pensamento, século XVII, XVI para XVII, era o momento da Inquisição, e ele dedicou o discurso do método, que é o livro básico dele, para o Papa. Né? Então, a gente nunca sabe se essa, como o próprio Heidegger coloca, essa preservação de Deus, né, é um Deus que está acima da existência. Né? Ainda o corpo e a alma está numa relação mundana, existencial, né? E aí entre esse Deus como algo que está acima do existencial, né? Embora presente enquanto centelha no pensamento. Mas a minha provocação, eu quero compartilhar com vocês, como é que vocês percebem, porque isso está exigindo de mim, tá tudo bem, eu sou capaz de fazer um movimento como lançamento, mas ainda existe um resíduo de identidade substancial, né? São camadas de educação, um processo identitário que nos cristaliza. Né? Então, acho que esse é um ponto. E ainda compondo com a fala que o Merleau-Ponty faz em Fenomenologia da Percepção, onde tem um capítulo onde vai desconstruir o Descartes a partir da questão do corpo. Né? Se o Heidegger ele coloca, ao desconstruir essa concepção coisificada, né? No parágrafo 21, isso também foi um outro acréscimo da leitura, né? Para constituir um corpo extenso no mundo, enquanto materialidade, em contraposição à alma, que é o pensamento, né? Ele também precisou coisificar a natureza. Uma objetivação da natureza. Existe uma natureza que você identifica, com seus seres identificáveis, materializados, unitários, né? E sem essa coisificação da natureza, não poderia coisificar o homem enquanto materialidade. Né? Achei também um outro acréscimo da leitura, que é muito comum, eu vou levar, ainda não tinha registrado essa questão da natureza como coisa, sem a qual não existe o homem-coisa, existência, coexistência, né? E coisa conhecedora, né? Res cogito, né? Coisa que conhece. E, em contraponto, aquilo que o Merleau-Ponty também fez, Fenomenologia da Percepção, que eu recomendo a leitura. Se não me engano, a Camila está lendo o prefácio, né? E tem um capítulo lá sobre Descartes, onde ele diz que Descartes ele comete uma grande injustiça, que para ele poder abstrair, purificar os sentidos e dizer que o sentido é opaco, ele é instável, os humores mudam e que a gente não pode confiar neles, e para conceber um corpo, uma ideia, um pensamento puro,
absoluto e matemático, né, uma matematização a partir de uma consciência que pensa de uma maneira pura, isso ele só concebeu estando no corpo. Né? A própria produção de um eu matemático, de um eu purificado, foi produzida no corpo. Então, é o esquecimento. Da mesma forma que o Heidegger fala esquecimento do ser, também o Merleau-Ponty fala que só existe a propositura cartesiana a partir do esquecimento do corpo perceptual, que é fonte, inclusive, das abstrações. Né? Então, o Guilherme levantou. Oi, Guilherme. Eu só queria complementar uma. Fechou o microfone. Então. Eu queria complementar uma coisa com o que o senhor disse, no pensar a natureza como coisa, né? Será que é exatamente por isso que nós temos uma incapacidade de pensar numa árvore como um ser vivo? Que nós precisamos cuidar da manutenção dessa árvore para nossa sobrevivência? Porque uma vez que quando Descartes diz que a alma é a coisa que sobrevive sem nenhuma outra coisa, eu queria ver o Descartes sobreviver sem ar. Né? Eu compondo com o que você está falando. Não existiria ciência moderna. Eu te cortei, Guilherme. Não, eu só queria falar mais uma coisa. É que eis essa questão, né? A visão cartesiana, ela coloca tudo em quadrantes, né? Como se fosse possível existir algo sem algo. Uma coisa sem a outra. Tudo bem, o cartesiano, ele foi a contribuição para a estruturação da sociedade contemporânea. Nós não veríamos nada sem o método cartesiano. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca esse perigo para a gente. Nós não nos relacionarmos com tudo. Acharmos que cada coisa pode ser retirada do seu lugar, analisada separadamente e colocada de volta, e aquele conhecimento está bonito, seguro. Não é assim que funcionam as coisas, né? Porque nós sabemos a questão da ecologia, dos ecossistemas, do nosso próprio organismo, tudo é interligado, tudo é inseparável do outro. Eu acho que nós precisamos, então, para nos tornarmos uma sociedade menos pior, lembrarmos que a minha existência diz respeito à existência de tudo que existe. Pode ir. Então, Guilherme, tua fala, vou compor com a tua fala, né, gente? Vamos entender. Descartes é uma pessoa tão substancial que ele virou substantivo, né? Pensamento cartesiano, entendeu? Como a gente diz pensamento socrático, como a gente diz pensamento aristotélico, né? Então, assim, é uma pessoa importantíssima. Não haveria ciência e pensamento tecnológico se não houvesse Descartes. Não haveria nossa reunião, porque não teria notebook. Né? É esse pensamento unitário que dá o desenvolvimento de todas as formas científicas. E ele, na época dele, foi precursor porque ele rompeu o dogmatismo religioso. Só havia um microcosmo e um macrocosmo e a religião católica dominante controlando a mentalidade. Entendeu? E tudo que era contra morria na fogueira. Ele se confrontou no período de Inquisição, Giordano Bruno, se não me engano, na fogueira, foi isso, gente? Galileu Galilei teve que desmentir as teses dele, foi isso? Às vezes eu confundo Galileu com Giordano Bruno. E o Descartes teve que se fazer um pensamento racionalizado matemático e ia contra os livros sagrados do catolicismo, né? Dedicando o livro ao Papa. Né? Então tem um jogo aí. Né? Agora também é a base da exploração capitalista, porque esse tecnicismo tudo vira objeto. Né? E o corpo-máquina é a base do capitalismo, que a gente vai extrair forças de nossos corpos fixados em aparelhos de produção durante 8 horas por dia, a vida inteira, até uma certa aposentadoria, se a pessoa conseguir, já sugado, né? Enquanto 1% da humanidade não trabalha. Né? 99% trabalha para manter o luxo de 1%. Né? Então, o corpo-máquina tem um jogo de dominação aí. Como o resgate do corpo fenomênico, do corpo perceptivo, instaura uma nova sensibilidade. Né? É você estabelecer uma relação de contato com o outro. Né? Só uma coisa aí. Até o
só uma coisa que passou, talvez tenha passado batido, né? O Heidegger, nessa fala no Seminário de Helicon, ele vai reportar o pensamento cartesiano a Aristóteles, na Grécia, quando a questão do tempo, quando Aristóteles dizia que o tempo é uma sequência de agora. Tá? Existe um unitarismo em Aristóteles que, de alguma forma, o unitarismo de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, é resgatado de algum jeito, de alguma forma, por Descartes, ao também colocar o tempo como unidade. E o tempo é um fluxo de presença, né, gente? Já está entendendo como é que a gente se concebe nisso. Tem que reinventar um novo modo de ser, né? Um novo modo de vida, né? Como é que você convive cotidianamente a partir de uma dimensão de um lançamento, de uma presença? Sendo que a gente foi educado a olhar o outro como unidade, não como um espaço de possibilidades, como diz o artigo. Entendeu? Ao invés de ver o outro objetivado, a existencial fenomenologia mostra o outro como condições de possibilidade de encontro. Né? É uma outra pressuposição de vida, de sociedade, de ética. Né? Yara, querida, com você. Não, é só nessa direção que eu achei assim muito interessante. Eu já tinha lido outras coisas de Descartes, já tinha descartado Descartes da minha vida, né? Mas eu achei muito interessante trazer este artigo com o capítulo, porque eu acho que deu uma clareada muito grande e muito legal de ter sido nesse momento, porque nós já tínhamos estudado dois anteriores, mas que com a leitura deu uma clareada. E assim, passei a respeitar, tomei o respeito pelo senhor Descartes, que foi um cabra da peste, que conseguiu enfrentar, você imagina, a escolástica, né? Que era algo que era das universidades, que era... E o cara vem e ainda desconstrói isso. Então, eu achei muito interessante, porque eu já tinha ouvido do Casanova, eu acho que é Casanova o nome dele, que é um professor, acho que da UFRJ, que estuda Heidegger. Eu tenho toda a dificuldade, entendo bem pouquinho, né? Estou aqui toda quinta para aprender, mas quando ele diz que ser é tempo, né? E eu acho que esse autor aqui, em algum momento do artigo, ele diz que ser é tempo e o tempo é ser. Então, quer dizer, o Heidegger ele fez uma construção importantíssima, esse ser do Descartes, né, foi de acordo com o tempo, e o cara estava à frente desse tempo. Mas eu achei na leitura do capítulo 21 que o Heidegger foi até muito ético nessa discussão do Descartes, ele faz essa toda análise, mas é porque porque os pensamentos eles vão sendo superados, né? Mas eu achei muito interessante que no final ele coloca, né, a ontologia cartesiana do mundo é ainda hoje vigente em seus princípios fundamentais. Eu achei que ele foi muito ético nessa discussão. Ele não tratou esse conhecimento como algo invalidado. Ele foi um além. O que eu não tinha percebido nos outros capítulos. E que eu acho que eu só compreendi porque o artigo me deu condição disso. Então, assim, eu me resgatei, eu vi com Heidegger, que não estava só brigando com o cara, mas ele estava avançando, né? Um ir além. Eu achei bem legal. E, assim, parabéns à coordenadoria, à coordenação, por ter colocado esse artigo justo agora. Eu acho que ele fecha uma ideia e ele abre para outras possibilidades, né? Para outros estudos que virão. Fantástico. A equipe de coordenação, gente, a gente reuniu, a gente foi montando junto, né? E a Eu não gente estou te viu esse ouvindo, impacto. Fernando. Eu abri. Oi? Estão ouvindo? Está ouvindo? Ah? Sim, eu tô. Ah, tá. Então, a equipe da coordenação se juntou, a gente fez uma divisão
afetuosa, né, desses capítulos, né? E a gente viu que tinha esse núcleo, né, de vários capítulos do Descartes, tanto anteriores como os posteriores, tá? A Paula, que vai facilitar a semana que vem, vai se deparar com Descartes também. E tinha que ter um espaço de uma explicação mais didática, eu diria, né? Porque o Heidegger, ele nos desloca, né? O tempo inteiro. Tem comentaristas do Heidegger que vão explicar uma maneira mais simples do deslocamento do Heidegger. Senão a gente ia ficar com muitas interrogações, né? Então, eu acho que é por aí. E tem o que eu ia falar? Eu ia falar isso, mas eu ia falar outra coisa. Qual que é a coisa mais valiosa para um ser humano? Quem se arrisca? No chat ou abrindo o microfone? Dinheiro? Não. Tempo. A vida? Quem falou? Falei tempo. Eu falei a vida. Renato, foi Renato? Foi Renato? Eu falei tempo. Tempo? O dinheiro é uma objetivação do tempo, né? E olha a questão ética, como é séria. No momento que o capitalismo aprendeu se apropriando, o Descartes é um instrumental de você produzir subjetividade. No momento que você tinha antes o tempo curvado à divindade, né? Isso é a base das religiões em geral. É o eu anulado, porque o eu no máximo é uma imagem, é um microcosmo, uma imagem pálida do macrocosmo, que na sua imagem derradeira é Deus, né? Entendeu? Aí vem o poder matemático unitário do Descartes, que é apropriado na economia, né? Nas relações de trabalho, e o tempo, que é um fluxo de uma presença, se transforma em hora. Né? E você vende sua hora no capitalismo. Né? Você passa a ter uma relação de calendário, para você contar suas horas de trabalho, para você subjugar a sua vida em 30 anos, até você se aposentar. Entendeu? Então, isso a gente é educado desde a infância para aprender a matematizar a existência, para contar os dias, para contar os anos de escola, os anos de trabalho, né? Os anos de tudo, os anos de relacionamento, de casamento, de separação, enfim, né? Isso cria um poder de racionalidade e sem essa racionalização não haveria jogos de dominação capitalista. E 1% da humanidade que não se submete a esse tempo, né? Esse tempo do relógio. E a crítica toda hora no Ser e Tempo, ele fala o tempo do ser não é o tempo do relógio, não é o tempo da medida. Né? Então a gente precisa aprender a pensar. Ler o Ser e Tempo, ele tem essa coisa subversiva, se a gente parar para pensar. Né? Tempo não é. Qual é o seu tempo? Aqui agora, em perspectiva de futuro. Pergunte para você mesmo, que ninguém vai te responder. A gente pode compartilhar no grupo e compor algumas combinações, algumas trocas. Né? O que é o tempo, que é a coisa mais valiosa que existe. Onde você está investindo o seu tempo. Investimento já está uma palavra muito assim, travada no investimento econômico, mas no investimento existencial. Né? Se não houvesse essa matematização de Descartes, não haveria o capitalismo. É o pressuposto epistêmico. É um modo de se pensar uma tecnologia de poder, tá, gente? Não é só, né? E aí não tem como a Yara falou, não reconhecer a importância do Descartes. Né? Como disse, é uma ferramenta. Revólver é bom ou é ruim? É a mesma coisa. Né? O pensamento escolástico, a Bíblia é boa ou é ruim? É uma narrativa, é uma ferramenta. Né? Agora pensem bem, né? Como você se relaciona com o tempo. A única forma, dentro desse dispositivo escravocrata, que 99% da humanidade é escrava, certo? Vamos dar? A gente foi educado a ser dócil, achar muito bonitinho a gente ficar 8 horas fazendo uma coisa só, certo? Lindo e maravilhoso, né? A gente ser boiada, né? E entendam só uma coisa, gente. Quando a gente fala, e por outro lado, como é um jogo tão complexo, de repente a ciência
é toda cartesiana e toda unitária, é um espaço de resistência. Hoje, na aula do Descartes, a gente está entendendo por que os fundamentalistas religiosos detestam tanto a ciência. Porque é um deslocamento, cria um campo de racionalidade onde o outro está entregue a Deus, e para estar entregue a Deus tem que ter um intermediário, que é um religioso, que vai fazer a interpretação dessa entrega, que vai fazer jogos de produção de subjetividade. Muitas vezes esses jogos são abusivos, física, escravocratamente, sexualmente, né? Não faltam religiosos pedófilos, não faltam religiosos que no bastidor da igreja ficam estuprando as menininhas, os menininhos, né? Enfim. Entendeu? Tem esse problema, não é Deus, o problema é essas 4 letrinhas que têm relações de forças de poder, né? E quando vem a ciência e diz, existe um outro jogo de verdade racionalizado, a religião produz o negacionismo. E se vocês pararem, respirarem, refletirem sobre a aula, o encontro de hoje, isso tem consequências éticas, né? A gente compreender a gente mesmo na contemporaneidade. É uma aula política, né? Um encontro político. Quem mais, gente? Vou achar minha mãozinha. Guilherme! Falar? Eu acho muito interessante pensar nessa questão do que é o cartesianismo que possibilita o capitalismo, porque apesar de que Descartes revoluciona a ciência, ele ainda coloca Deus como a substância perfeita. Se ele não colocasse Deus como a substância perfeita, como o senhor disse, ia pra fogueira. Matava ele. Né? E isso releva algo muito mais importante, que é o papel realmente do cristianismo na dominação de classe. Nós só tivemos escravidão porque nós temos o cristianismo como a religião predominante na Europa. Qual foi o principal discurso para se escravizar pessoas negras? Que ela não acreditava em Deus, então elas não tinham alma. Elas tinham que ser evangelizadas. Não há instrumento mais perfeito de colonialismo do que religião. Especificamente o cristianismo, né? Há religiões que são revolucionárias, reveladoras e tal. Não eram humanas, porque não acreditavam em Deus católico. Bora botar elas para trabalhar, né? Que trabalhar enobrece a alma. Como se diria o... Esse é o nome do cara que evitou o protecionismo. Não vou lembrar o nome dele agora. Calvino, né? E assim, e hoje em dia, né? Mas o papel religioso na nossa sociedade, isso por religioso quer dizer religião de matriz cristã. Gente, a gente fala que a gente vive num estado laico, mas você ainda jura na Bíblia. Fala assim, se eu falar que eu não acredito em Deus, então eu sou preso. Eu posso mentir, então, porque eu não acredito em Deus? Porque seriamente não pode, porque eles acatam autoridade, jure pela Bíblia, quando vocês forem depor. Mas assim, eis a questão, né? Nós não saímos do paradigma organizacional religioso. Isso me lembra muito a lógica de mestre e escravo de Nietzsche. Nietzsche fala, Martinho Lutero, isso mesmo. Nietzsche fala que só existem relações de denominação porque nós acreditamos, a partir da ideia religiosa, que existe Deus como ente supremo. E isso cria, então nós podemos reproduzir nas nossas relações a ideia que existem pessoas superiores e pessoas inferiores. Dessa maneira, não é possível haver nenhum tipo de relação horizontal enquanto tudo no mundo não tiver uma relação horizontal. Então, quanto nós acreditarmos em entidades superiores, é possível reproduzir a lógica de mestre e escravo. Né? Então, ou tudo no mundo está numa relação horizontal, ou há sempre espaço para relações hierárquicas verticais.
Que eu acho que é bem isso o que o Nietzsche quer dizer com o super-homem dele. Porque ele fala que a pior coisa do cristianismo é a ética da felicidade, porque você querer o bem por outro, você pressupõe que você sabe o que é melhor para outra pessoa. E nem sempre o que é melhor para outra, quem tem que decidir o que é melhor para a pessoa é ela, não a gente. Fantástica a sua fala, muito lúcida, né, Guilherme? Enzo? Então, eu queria fazer um comentário um pouco provocador, já que estamos em paz, né? Vamos tirar um pouco a atenção, criar atenção, né, na verdade, que algumas pessoas vão até considerar chato, que é um assunto que eu já mandei no grupo até, que é sobre o veganismo, né? Porque como essa questão da escravização é não propriamente dita ao ser humano mais hoje em dia, né? Mas como o ser humano, ele está sempre, como ele pode ser muito fálico, né? Ele quer sempre criar uma relação de poder. O próprio humor, eu gosto de estudar bastante humor, ele se dá em grande parte com uma relação de superior e inferior, né? Não totalmente, não sempre. Mas como o ser humano ele está sempre procurando alguém para colocar como menor e acreditar que ele é maior, né? Então a própria relação da alma que o Guilherme estava falando, eu acho que cabe a isso, né? Porque o discurso que se tem hoje em dia já não é mais necessário se alimentar de carne. Isso é algo que já é fatídico aí, já tem milhão de pesquisas aí falando de forma exagerada, né? Mas não é mais necessário comer carne hoje em dia. Mas o ser humano ele tem essa relação da alma que o Guilherme falou, mas ele não usa essa desculpa da alma com o animal. Mas é como se usasse, como se o animal ele não tivesse alma. Então, portanto, ele não precisa sobreviver. Eles são servidos para nós, né? Então, que nem é uma questão que falam também no veganismo, não come nem mel de abelha, não anda de cavalo, porque o ser humano tem muito essa relação de o animal serve para nós, sendo que hoje em dia o que a gente menos precisa é do animal como servir para nós, com a tecnologia que a gente tem hoje, não precisa de teste, não precisa literalmente de nada, mas o ser humano ele não está contente em ser independente, né? Quanto mais for confortável a vida para ele, e o veganismo é uma vida até bem confortável, se tu adere e você vai perceber isso, mas é uma zona de conforto que cria ali, e essa questão da alma que o Guilherme falou me lembrou bastante isso, e aí eu quis colocar essa provocação aqui, né? Como o ser humano, ele enxerga, mesmo não sendo cristão, mesmo sendo ateu, ele enxerga os outros animais como seres sem almas, né? Portanto, eles devem nos servir. Pois é, né, Enzo? Coisificação da natureza, né? É o efeito colateral mórbido do cartesianismo, né? O Alexandre mostrou uma gravura aí. Quer explicar, Alexandre? Foi só uma brincadeira, assim. Essa é a coisificação, né? Eu estava pensando aqui, eu pensei em desenhar. Eu não sou nenhum desenhista, aliás, não desenho. Aí eu pensei em desenhar todos vocês, porque vocês estão na mesma posição, ela faz 1h30. A Lisa ali de lado, com esse fone, é super legal essa. O professor fica muito legal. Todos estão numa posição legal. A do Enzo eu pus a fotografia, porque ele está com o cabelo comprido. Ficou, a Vanessa também ficou legal. Se tiver um bom desenhista aí, depois no final do grupo a gente podia fazer uma caricatura de todo mundo e fazer uma estética disso tudo, né? Não sei se a gente consegue. É só para um momento para relaxar. Descontração, valeu. Eu ainda dou uma suavizada que eu estou no soft office, né, gente? Os meus colegas ficam me exaltando com uma certa ironia, né? Todo mundo está no escritório, piriri. Eu estou no soft office aqui, né? Estou aula no soft office, tá, galera?
É a suavização do capitalismo, né? Desculpa, Antes de eu falar, desculpa quebrar a atenção aí imagina, que bom, que bom, que bom. Sorriso bem-vindo. Antes de eu falar, Karen, levanta a mão. Oi, eu estava pensando, porque tá todo mundo falando do ser humano, e eu estava pensando que não é bem o ser humano, né? Que ser humano é esse que a gente está pensando, porque a gente fala da ideia de ser humano universal, né, a partir da visão colonizada. Quem é esse ser humano universal? É mais o homem branco, europeu, etc. Porque, por exemplo, em algumas culturas indígenas não tem essa noção do maior, do menor, de que os seres humanos são uma coisa e os animais e a natureza é outra coisa, né? Você tem culturas indígenas que o rio é seu parente, não é uma questão de natureza e ser humano, né? É uma questão mais homogênea. Então, eu estava pensando bastante nisso, porque a gente tem mania de falar do ser humano como uma coisa só, mas não é, né? Tipo, não é como se fosse uma coisa intrínseca a gente coisificar as coisas ou todas as coisas dos seres humanos e da relação dos seres humanos com o mundo se dão a partir da visão, por exemplo, de Descartes. A nossa visão é essa, porque a gente tem toda uma visão bem colonizada, mas também não é uma visão só colonizada, né? Porque tem a influência dos nossos povos originários, mesmo que seja fraca, enfraquecida no nosso momento atual. Mas é isso, eu queria pontuar essa questão, porque eu fiquei pensando bastante que não é o ser humano, né? É só alguns seres humanos, algumas pessoas, tipo, hoje em dia, grande parte, mas não é a humanidade como um todo que tem essa visão ou essa tendência a colocar alguém como superior e alguém como inferior e etc. É isso. Por isso que tem linha de fuga, resistências, né, Karen, né? Não, os detentores do poder vendem o poder como se fosse algo homogêneo, mas não é, né? Tem sempre linhas de fuga, né? Os que se dizem detentores do poder também tem isso, né? Porque eles criam o sistema de crença deles, né? Tem gente que se acha dono do mundo, né? Crença, é uma crença. Daqui a pouco eu vou falar de crença. Alexandre levantou a mão? Mas alguém levantou a mão antes? Eu vi que a Camila levantou e abaixou. Fui eu que levantei a mão, mas a Karen, ela falou exatamente um dos pontos que eu ia tratar também. E eu ia trazer uma outra, além de falar disso, eu ia falar sobre que ou a maioria, né, faz essas colocações que o Enzo, eu acho que é o nome dele que ele colocou, mas também, tipo, dizem coisas do tipo, os animais, eles são evoluídos, e daí, só que de um modo frio, tipo, por achar que eles são, entre aspas, evoluídos, né, a alma, digamos assim, caso eles tenham, aí só aí fazendo o que fazem, as crueldades, enfim. Sim, o Alexandre levantou a mão. Eu acho que essa visão cartesiana, mais positivista, talvez, mais ocidental, né, mais racional, ela contrapõe com todo... Quando a Karen fala da questão da visão do índio, né, ou dos povos mais primitivos, eu não sei se vocês já leram O Poder do Mito, né? Lembra, professor, do Joseph Campbell? O livro, o vídeo, nossa, marcou época, não, o né? vídeo é muito legal, né? Era com o com Sagan, né? Com aquele astrônomo que morreu. Marcou Bom, os dois época. morreram, né? Isso aí é coisa antiga já. Coisa antiga. São velhos, eles são dos anos Mas 90. é muito legal. Se alguém pudesse... Como eles são velhos, eles são tem uns 40 anos, eu acho. Mas, assim, o Joseph Campbell, acho que ele era um antropólogo, se não me engano, que estudava as tribos indígenas, as tribos apaches, as tribos indígenas da América do Norte. E todos os rituais, seja de iniciação sexual, os rituais de passagem na tribo, ele comparou com outras tribos originárias da Austrália, com os aborígenes, da África, e tinha muita semelhança, né?
a significação, os símbolos, eram todos muito semelhantes, mesmo dentro das religiões. E quando você vai na visão oriental, por exemplo, né, dos taoístas, né, dos budistas, a lógica é outra. A questão do capitalismo, ele se quebra, né? Ele não, essa coisa ocidental, a gente é ocidental, nós somos um país novo, e a gente não, e além de tudo, apesar de ser miscigenado, de ter alguma variabilidade aí de religiões, mesmo de ter bastante rituais afro, de candomblé, ou mesmo existe bastante a população de imigrantes japoneses aqui é grande, mas ainda nós somos um país católico, né, com a visão cristã judaica ocidental. Então o Descartes ele cai bem aqui. O Heidegger é alemão, né? É um pouco diferente, é um ocidental um pouco diferente, ele é ocidental raiz, digamos assim. O Jung, ele fez trabalhos de antropologia com índios brasileiros, inclusive guaranis, ele trocava carta com antropólogos brasileiros. Naquele livro dele, o livro vermelho, aquele livro tradicional que ele tem, dos símbolos, eu tenho, inclusive, acho que um livro sobre isso. Ele tinha contato com antropólogos indianistas brasileiros. Então, assim, se você for... você não sabia? Pois isso é muito louco. E tem, inclusive, as cartas do Jung. Eu não lembro com qual indianista que era. Então, assim, o mundo pré-colombiano é outra história. A Karen tem razão. A lógica é diferente, apesar de existir uma estratificação. A natureza, assim como na civilização africana, ela está intrínseca, né? A pedra tem um significado, o raio tem um significado, eles estão misturados com a comunidade. Porém, existe uma estratificação, né? Existe lá o pajé, existe o cacique, existe as funções, as distribuições de papéis. E isso, às vezes, por exemplo, um dado assim, importante que eu conheci um indianista, inclusive ele foi vereador em Santos na década de 80, Altino Dantas, o nome dele. Ele foi torturado e tudo mais. E eu fui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, conhecê-lo. E ele trabalhava na área, ele era assessor do governador, e eles trabalhavam com as tribos Caduel. A tribo Caduel foi a tribo que mais produz artefato com pintura, pintura com cerâmica. E eles tinham exposições na Alemanha, ele me mostrou tudo, assim. Os caras na Alemanha conhecem mais os nossos índios do que a gente, pra você ter uma ideia. E aí ele estava mostrando que eles tinham um projeto de lei que eles estavam querendo mudar o nome de quem nasce no Mato Grosso do Sul, de sul-mato-grossense para... tem um nome, que significa índio, eram os únicos índios que montavam cavalo no Brasil. Então, assim, são coisas que tão ricas e que o homem branco não deixa isso ser divulgado, não incorpora, né? E existe uma barreira muito grande dessa questão da cultura pré-colombiana, ou mesmo da cultura dos índios de hoje, né? Que está sendo massacrado. E essa lógica relacionada à natureza, à coisificação, ou mesmo aos afetos, né? Aos símbolos, à religião, por exemplo, a questão do pajé, eu li um livro sobre olhar e cura, né? Os pajés, eles não têm intenção de cura, eles têm intenção de deixar o sujeito bem com aquilo que ele tem. Então, é uma questão de energizar, tal. Se vai morrer, mas vai morrer bem, entendeu? Cuida, é paliativo. Quer dizer, a medicina paliativa, que hoje é uma tecnologia de ponta, na realidade, que é uma coisa simples, os índios já fazem desde lá atrás, né? Eles não têm a pretensão de fazer uma mágica para curar, eles têm a pretensão de deixar a pessoa se sentir bem, independente
se vai fazer a passagem ou não. Então, assim, a relação com o mundo é outra, então é difícil a gente comparar, né? Então, quando a gente vai comparar, a gente tem que levar em consideração o tipo de cultura e essa coisa do Ocidente e do Oriente, né? Senão a gente fica louco mesmo. O Descartes é um francês, né, que viveu no século XVIII, e, enfim, 18 ou 17, e que tinha, e por volta da Revolução Francesa, que era um mundo que a China já bombava naquela época, né? A China já era um super império, onde já existia a medicina chinesa, já existia a seda, já existia comércio, já existia a guerra. Então, às vezes, a gente pensa muito no nosso mundinho, né? E, assim, aí eu concordo com a primeira frase que o Guilherme falou. Acho que o Heidegger fez aquilo só para dizer que não concorda com o Descartes, entendeu? É só isso que eu queria falar. Falei, misturei tudo, mas eu quis dizer isso. Fantástico, Alexandre. Veja o quanto que o Descartes desperta. Quanto que a gente ia imaginar que no encontro a gente ia fazer todo esse circuito de afirmação e de contraponto, né? Com o pensamento cartesiano que está na nossa carne, né, gente? Então, vamos concordar, né? É constitutivo da gente por geração, né? Só uma última fala, gente. Só para pôr mais colher nesse angu, o capitalismo ele não é tão racional assim. No senso comum, a pessoa internaliza os feitiços do capitalismo. Se você assiste o Big Brother, você vê que todo mundo fica orando para Deus para ganhar R$1,5 milhão de reais, para passar na prova, entendeu? A gente tem a mística no nosso cotidiano de realizar a nossa filosofia de escravo para ter um sucesso no trabalho, assim, tem sempre uma relação com Deus, só que é um Deus que já está todo diagramado numa relação de poder do tempo unitário, né? A pessoa quer ter sucesso continuando tendo tempo unitário, né? Evocar Deus para afirmar a produção, resultados no tempo unitário, né? Então, capitalismo também tem essa. Hoje a gente vive uma promiscuidade, né, de epistêmica, né? O sujeito ele é promíscuo, né? O ato de fé do sujeito é misturado, né? Misturado e vários jogos de poder querendo se apropriar da gente, querendo se impor como uma crença, né, definitiva e absoluta, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente, para a gente finalizar a nossa conversa, essa partilha? Converso, né, no sentido mesmo etimológico, né? Hoje realmente mostramos o verso, né? Lembrando, gente, que semana que vem, vou até projetar de novo para vocês darem uma olhada no cronograma que finalmente completamos, depois de várias semanas. O pessoal se mobilizou, todo mundo se mobilizou. Então, nós temos a Paula Cristina, dia 6 de maio, né? Não sei se a Paula está aí. Semana que vem, 22 a 24, tá, gente? No dia 13, a gente tem o Enzo. E aí a gente tem um desenho de balanço, aí que eu quero ver, porque a gente fez o balanço antes do último dia, né? Será que dava mais espaço? Enfim, eu vou dar uma checada. Né? Então, semana que vem, 22 a 24, Paula Cristina. 25 e 26, o Enzo, como facilitadores. Vou fechar a apresentação. Então, tenhamos uma boa semana. Vou parar a gravação agora. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente encerra a gravação. Em breve, entre hoje e amanhã, a gravação vai estar disponível, tá? Grande abraço, boa semana. Continuemos nossa jornada.